bem-vindos a todos e a todas. Hoje temos mais um episódio do nosso Anfávia Cast, que é o podcast da Anfávia, que conecta você aos grandes temas do setor e também a personalidades. E hoje, um dia, aliás, bastante especial. Falando em personalidade, temos aqui conosco uma grande personalidade do setor, um presidente da Anfávia entre 2010 e 2013, e foi num momento de dificuldades, mas também de números expressivos para o setor. Eu não vou apresentá-lo, passo direto ao Márcio, que é quem deve fazer as honras da casa, aliás, da casa dele também. Obrigado, Bellini, pela sua presença aqui conosco. Bellini, ele tem uma longa história no setor automotivo, começando, na verdade, em máquinas agrícolas, máquinas de uma forma geral. Ele entrou no setor, fez uma carreira extremamente cheia de destaques. Bellini esteve na Cofap, na Manhetti Marelli, na Fiat, depois na Fiat Chrysler com a fusão, depois foi presidente da CEMIG durante a gestão mais recente, empresário. Atualmente ele é também o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Enfim, o Bellini tem uma longa história no nosso setor. Ele conhece muito o setor automotivo pelo lado de fornecedores de autopeças, sempre muito respeitado, e também como fabricante de veículo, também sempre muito respeitado, e uma longa trajetória também no setor de energia. E, acima de tudo, é um dos líderes que sempre defendeu muito o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, e é por essa razão que nós vamos bater um papo aqui, Igor, e ouvir um pouco da trajetória do Bellini. E eu começaria, Bellini, atravessando aqui um pouco, pedindo para você falar rapidamente um pouco da sua trajetória no setor automotivo, porque durante a sua presidência na Anfávia, você viveu o melhor momento do setor automotivo. Foi ali no período de 2010 a 2013, onde a nossa produção, o mercado, chegou a 3.800.000 unidades. Então, um momento muito importante. Mas quando a gente olha no retrovisor, a gente fala, olha, um momento só de coisas boas, mas não. O Bellini, quando chegou, foi um momento de maior desafio por conta, dentre outros problemas, vinha de uma crise internacional do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Era um momento que o mundo estava um pouco instável e um aumento frenético das importações. Bellini, eu queria franquear a palavra para você falar um pouco desse momento que você viveu do setor automotivo, para depois a gente entrar um pouquinho nas nossas conversas aqui. Realmente foi um momento na Anfávia muito bacana, muito bom, uma experiência fantástica, um time fantástico que tínhamos de vice-presidentes, uma interlocução muito grande com todas as montadoras, todas com o mesmo objetivo, que era fortalecer a indústria brasileira. E esse momento importante, a unidade de todas as montadoras, permitiu avanços dentro do governo brasileiro, principalmente nas questões de incentivos à produção interna. Todos nós sabemos, de longa data, existe um problema sério de custo no Brasil, continua até os dias atuais, e que os outros países não têm. Então, mesmo que eles não façam dumping lá, eles são mais competitivos, porque o custo de capital é muito mais barato, as estradas são muito mais eficientes, os portos são muito mais eficientes, toda a logística, a infraestrutura é que dá essa competitividade aliada ao custo de capital. Então, nessa época foi que a indústria mostrou o potencial, a capacidade de emprego. Na época nós calculávamos em torno de 1,5 milhão de empregos ligados à indústria automotiva, entre fornecedores, concessionários, montadoras. Tudo isso daqui mostrou a pujança desse setor, que sempre foi, e sempre é, e sempre será a espinha dorsal da indústria brasileira.
E, nesse período, criamos condições para investimentos através do Inovaralto. Foi um momento especial. E também incentivos especialmente para a renovação de frota de caminhões, através de depreciação acelerada, através de financiamentos a baixo custo, ou seja, tudo foi, vamos dizer, a estrela brilhou naquele momento. Uhum. O Inovaralto, naquele momento, foi um dos grandes marcos da sua gestão, né? No momento que criou-se uma política muito forte para a produção local. Mas, por outro lado, também criou um grande fluxo de investimentos no Brasil, né? Um momento que várias montadoras chegaram ao Brasil. Exato. Isso naquela época, isso te surpreendeu? Ou você imaginava que, de fato, isso seria um efeito tão imediato? Porque foi um momento de maior instalação Foi, a atração de investimentos foi muito grande, como está sendo agora também. Mas naquela época foi um passo muito grande nesse sentido. Houve atração de investimentos, seja pelo mercado que se delineava muito grande. Nós tínhamos um automóvel cada 5 habitantes, Estados Unidos tinha um automóvel cada 1,5 habitante, então havia um espaço muito grande para crescer. O que precisava é ter continuado o crescimento econômico. Quando o crescimento econômico não seguiu a linha que estava acontecendo, aí a indústria patinou, digamos assim, foi a minha percepção. Mas tem paralelos, Benini, com o momento que a gente vive hoje? Você vê algum paralelo? Porque teve um crescimento naquele momento muito forte das importações, um ciclo de investimento que foi proporcionado por uma política, o Inovaralto. Agora, mais um ciclo de investimento de 130 bilhões também. Só que, talvez você falou aqui palavras-chave, né? O mercado era muito mais, tinha uma unicidade maior, talvez, e hoje você vê também uma multiplicidade de tecnologias. Você vê semelhança entre esses dois momentos? Não, você falou tudo. Hoje nós temos a questão de diferentes tecnologias, o breakthrough que está acontecendo, seja nos elétricos, seja nos híbridos, e logo em seguida virá dos autônomos. Tudo isso aqui mudou um pouco o cenário. Mas a realidade é que o país precisa investir em inovação e tecnologia. Os investimentos no Inovaralto, já falava em inovar, era também para a inovação e para emissões. Então, premiava, inclusive, quem tinha emissões menores. Tudo isso daqui é um potencial enorme. Nós temos uma capacidade do Brasil tranquilamente chegar a 4, 5 milhões de automóveis. O que precisa, primeiro, realmente juros, controle da inflação, estabilidade, visibilidade futura. Com isso daqui, sem dúvida, acredito que esse país vai chegar aos seus 5 milhões. Não sei o que a Anfávia prevê, mas eu sinto no coração essa oportunidade. Está em 2 milhões e meio, 2.600? Ok, mas nós também saímos de 600 mil, crescemos até 3 milhões e 800 e voltamos, mas tem espaço. Tem muito espaço nesse país, mas precisa realmente ter a visibilidade de futuro, a serenidade de futuro, que aí aumenta a confiança do consumidor e ele pagando juros menores, sem dúvida nenhuma, o mercado tende a expandir. Se você falou algumas questões, Bellini, de cunho mais macroeconômico, né, que eu acho que são corretas, né? Você tem um juros mais baixo, uma estabilidade da economia, questão do custo do capital, o maior investimento em ciência, tecnologia e inovação. Você vê algum apoio, algum incentivo de governo que ainda precisa ser dado para esse gatilho também a se aproximar, eu acho que de um patamar acho que muito maior do que nós temos hoje? Olha, eu vou te falar a minha experiência. Eu vejo que o incentivo do governo, através das universidades, formar mão de obra para o setor, preparar bem, centros de pesquisa e inovação. Eu me lembro, naquela época, visitando a China não era nada de automóveis, mas nas universidades tinham centros de inovação, centros de pesquisa, gente do mundo inteiro dando apoio, incentivando, criando, e aí eles começaram a criar
indústrias de automóveis pequenas, chegou a ter 150, 160 indústrias de automóveis, sempre apoiado por universidades e o governo por trás fazendo a pesquisa avançar. Tudo isso daqui é que hoje a China é essa grande produtora que invade o mundo, podemos dizer assim. Então, acho que no Brasil precisa fortalecer isso, sim. Acho que tem uma oportunidade muito grande de crescermos e temos tecnologia, temos experiência. Ninguém tem melhor experiência em produzir carros para os veículos brasileiros, seja pela rigorosidade das ruas, seja pelas lombadas, seja por tudo que nós temos nosso. Nós desenvolvemos o know-how e agora tem essa invasão. Essa invasão só se resolve isso daqui fortalecendo a indústria local. Não é dando dinheiro para a indústria, não. É fortalecendo o tecido social na indústria automotiva. Nesse ponto, eu não vou monopolizar a nossa conversa, né, mas a última coisa que eu preciso entender, porque para mim está sendo muito interessante, é o papel da localização. O Márcio, quando apresentou você, falou que passou por longos, né, também períodos, né, na cadeia automotiva, né, nos fornecedores, na autopeças. Esse processo de localização, qual a importância que você vê para ele hoje? A gente já tem sofrido os impactos, porque a gente está vendo que o nível de localização está diminuindo. Então, naquele período 2010, 2011, 12 até 13, qual era o nível de localização que você tinha, que o Brasil tinha naquele momento, e o que você pode dizer hoje o que está acontecendo? A gente perdeu essa capacidade de produção, não só das montadoras, né? Assim, daquela cadeia longa que é existente no setor automotivo, que você falou, que é a força motriz aqui da nossa indústria. Olha, naquela época, os veículos compactos chegavam a 95% de índice de nacionalização. Os veículos maiores, sem dúvida, reduziam. Segmento A ali, mais ou menos. Exatamente, A e B. Então, tinha realmente essa força de produção nacional. Ela era muito competitiva, era atualizada tecnologicamente. O mundo mudou. E vejo que a falta de investimentos na formação nas universidades, na formação dos técnicos, no incentivo à inovação, deixou, e outros países hoje abastecem muita coisa do setor automotivo. Então isso precisa trazer novamente, precisa incentivar, mesmo que pagar royalties ou pagar esse know-how, esses serviços no exterior, vale a pena para justamente termos a força da produção nacional. Senão isso daqui vai diminuindo o nível de empregos do setor. Então você vai trazendo componentes e montando aqui. Não, precisa desenvolver e produzir os componentes aqui no Brasil. Não é por força de lei, não. Tem que ser por força da competitividade brasileira. A gente fala sempre da competitividade, mas também de um interesse grande dos próprios fabricantes e de uma forma geral em trabalhar para ter fornecedores com um bom nível de qualidade no Brasil. Você sempre foi um dos grandes defensores, e eu me lembro quando esteve à frente da Anfávia, você sempre mencionava que a força do setor automotivo é uma força desde que você tenha uma cadeia de suprimentos igualmente robusta, senão você não tem um grande setor automotivo. É isso mesmo, a indústria ela tem que ter essa cadeia, os montadoras têm que incentivar. As montadoras estão localizadas em vários lugares do mundo, elas têm a capacidade de atrair esses fornecedores, atrair para o país, investirem, porque é um grande mercado. Nós somos um mercado muito maior que muitos países europeus, então temos essa capacidade de atrair, produzir aqui e aumentar o nível de emprego no Brasil, que é um nível de emprego mais elevado, um nível de emprego mais especializado e de melhor rendimento na sociedade. Você acredita, Bellini, você falou vários fatores que dão, acho que, tração à nossa competitividade. Uma das coisas que eu acho que o Inovar Alto não conseguiu entregar, o programa subsequente, que foi o Rota 2030, não conseguiu, não sei se o Mover agora, que é o programa subsequente, vai conseguir entregar, é a nossa maior presença em mercados externos, do nosso setor automotivo.
Você tributa esse não fortalecimento da nossa presença no setor automotivo nos mercados, por exemplo, latino-americanos ao longo do tempo, como fruto dessa falta de competitividade interna só? Ou tem algo com a sua experiência que nós, como país, como setor automotivo, poderíamos fazer para estar lá? O Márcio sempre traz um número para a gente da América Latina no setor automotivo. Há quanto tempo, Márcio? 5 anos, 6 anos atrás, nós éramos 25% do mercado, do share da América Latina, hoje somos 17%. A China, também no mesmo período, passou de 5 para 20 alguma coisa, 23. Quer dizer, nós perdemos no share ali. Isso é só fruto dessa nossa competitividade interna? Olha, é fruto da nossa competitividade interna e fruto também de um país que subsidia demais a sua indústria. Então, realmente, a regra do jogo está desequilibrada. No caso de quem está ganhando share, você está falando. Exatamente. Então, no caso brasileiro, nós temos uma economia de escala, 2.600.000, eles subsidiam a indústria para produzir 30 milhões, então dá a competitividade. Talvez o nível de qualidade deles não seja o mesmo nosso, mas o consumidor aceita a diferença de preços. Então, acredito que a qualidade do nosso produto é melhor. Acredito que a infraestrutura nossa é muito precária. Acredito que os países da América Latina têm um potencial muito grande também de crescimento, não só o que é hoje, mas realmente está sendo invadido, por chamar assim, pelos asiáticos, por N razões, como acabei de falar. E os acordos bilaterais, né, Belino? Acho que falta o Brasil avançar muito também na formação de acordos comerciais com esses países, né? Sem dúvida, é outro ponto. Mas acordos bilaterais bem definidos que atraiam investimentos também e não só oferecer esse grande mercado que nós temos. Esse é o cuidado que você tem que ter nos acordos comerciais. Exatamente. Nós, infelizmente, estamos terminando o nosso tempo, Bellini. Antes o Márcio faz a última pergunta, a conclusão, mas eu vou me permitir antes de fazer uma última. Assim, quando a gente está perto de pessoas como você, muito bem-sucedidas, com muita experiência, a gente pode se dar o luxo de pedir conselhos. Então, se imagine alguém chegando agora na presidência da Anfavea, ou mesmo um executivo, uma montadora, com a sua experiência, qual conselho você daria, depois da sua experiência toda, para esse mundo de agora, para essa pessoa? Olha, o conselho que eu posso dar é que nós temos que batalhar muito para que a educação do setor seja privilegiada na inovação, na tecnologia. Só isso vai permitir o avanço, os breakthroughs que nós temos pela frente. À medida que você tiver centros de pesquisa, aí sim o governo tem que colocar dinheiro nos centros de pesquisa, de inovação das universidades para evitarmos a dependência de tecnologia externa, para a gente ter a nossa própria tecnologia e avançarmos nesses novos desafios que vêm do ponto de vista de produto, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, inclusive. Só assim eu entendo que a gente consegue. Belino, você saiu de uma infância de uma classe média, você teve uma trajetória que começou como office boy. Eu me lembro de você mencionar que trabalhou na empresa, me parece, na família Matarazzo, você sempre comentou isso, e chegou como um dos executivos mais admirados do Brasil durante muitos anos, como é até hoje, e não é à toa que, por esse motivo, está à frente também da Associação Comercial e Empresarial. Eu quero entender o seguinte: qual conselho você daria? O que motivou você a chegar e ter uma trajetória de sucesso vindo de uma classe média, sem um grande padrinho, ou seja, sem uma grande herança, pelo menos pelo que a gente sabe, lendo os seus livros e aquilo que você escreveu? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, o que mudou, qual foi essa chavinha aí que fez você virar essa página? Olha, eu começo falando na educação. Sempre estudei em escolas públicas, mas era outra escola pública. A qualidade do ensino era fantástica. Então,
Eu tive a felicidade de viver num mundo onde que podia estudar, aprender a se organizar, respeito aos professores, respeito em casa, na família, em todo lugar, uma educação privilegiada. Eu me lembro do tempo que você não podia jogar um papelzinho no chão, que era chamado de sujismundo. Então, tudo isso daqui formou uma cultura. Depois, garra. Você tem que ter garra, determinação, vontade. E isso daqui que foi, vamos dizer, o meu exemplo que eu aprendi e fui caminhando, até chegar no mestrado da USP também, que era de graça. Quer dizer, quem quiser estudar nesse país tem oportunidade, mas precisa melhorar muito a escola pública, porque eu não vejo a escola pública como eu via no passado. Então, você se ocupou muito e tem se ocupado de projetos sociais. Sim. Lembro dos Recuperandos, que foi talvez uma grande marca na sua vida de trabalhar com os recuperandos, e você sempre fez isso de uma forma bastante discreta, sem grandes divulgações. Você ainda avalia que hoje falta muito uma maior participação das empresas, dos empresários, dos executivos nisso, ou isso tem sido uma página, uma conquista bem sucedida? Eu acho que falta cultura no nosso país do voluntariado. Outros países têm uma cultura mais forte. Acho que o empresariado também precisa se enganjar. O abismo que tem em certas áreas do Brasil, o governo não vai conseguir tirar. Só a sociedade, só os empresários é que vão poder ajudar a reduzir esses abismos. Tá ótimo. Bellini, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. O Bellini é um grande líder do nosso setor, líder da nossa indústria, além de ser um amigo muito querido. Desejo muita sorte à frente da Associação Comercial e Empresarial. Obrigado. Você tenha muito sucesso, igual você teve aqui, não, Fábio? Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Todos também que nos assistiram, meu muito obrigado. Fique com o episódio, né, do nosso FaviaCast nas nossas redes, né, no Instagram, também no YouTube, também no Spotify. Até o próximo episódio.